Olá, eu sou o Enxadrezando, e neste vídeo vamos falar sobre o tempo no xadrez. Existem dois tipos de tempos no xadrez. O primeiro deles está relacionado ao tempo em minutos, e o segundo é o tempo de desenvolvimento das peças. Vamos mostrar um panorama geral sobre os dois tipos de tempos e vamos citar alguns exemplos para ilustrar melhor a situação. Tempo no relógio. Esse é o tempo em minutos, e refere-se ao tempo em que os jogadores vão jogar a partida. Um relógio especial é colocado na lateral do tabuleiro para que cada jogador marque o seu tempo de jogada. O relógio de xadrez contém dois marcadores, e com dois botões acima deles um para cada jogador. Configurado o tempo da partida, cada jogador deve apertar o seu respectivo botão para marcar o seu tempo. Isso acontecendo, o marcador daquele jogador pausa, e começa a contar o tempo do adversário, e assim por diante. Quando o tempo no relógio é configurado para 10 minutos, indica que cada jogador terá 10 minutos para terminar a partida. Ou seja, o tempo total máximo da partida será de 20 minutos. Ao terminar o tempo de um dos jogadores, esse jogador perde a partida automaticamente. Tipo de controle de tempo. O controle de tempo refere-se à configuração de quanto tempo cada jogador vai ter na partida. Porém, existem configurações diferentes para cada partida. Por exemplo, o tempo da partida está configurado para 10 minutos para cada jogador. Como já foi dito, a partida vai terminar em, no máximo, 20 minutos. Numa configuração de 10 minutos e com acréscimo de 5 segundos, indica que cada jogador terá 10 minutos na partida e 5 segundos acrescentado ao seu tempo a cada lance. Existem algumas categorias de xadrez especificada pelo tempo da partida. Bullet. Essas partidas são configuradas com um tempo muito limitado, abaixo de 3 minutos. Existem vários adeptos deste tipo de partidas, alguns deles mestres e grandes mestres no xadrez. Nessa data, 3 grandes mestres internacionais constam na lista de melhores jogadores de Bullet na plataforma chess.com. São eles, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura e Alireza Firouzja. Em 2021, o grande mestre internacional Hikaru Nakamura venceu 52 oponentes em 1 hora num evento online. Por conta do pouco tempo, o Bullet é uma partida de ação, e o jogador não tem tempo para calcular as variantes da posição, portanto esse tipo de partida exige uma preparação diferente do habitual. Você deve ter muito conhecimento de sua abertura, reagir quase automaticamente aos riscos da posição, e oferecer complicações para o seu adversário para conseguir atacar seu rei. Como dito, as partidas de Bullet são muito rápidas, por isso muitos erros são cometidos durante essas partidas, ou pelo menos, erros que não aconteceriam em uma partida pensada. Particularmente eu não jogo Bullet, não tenho tanto conhecimento sobre xadrez para jogar essa modalidade. Mas comente aqui sobre o que você pensa sobre o Bullet. Blitz. Partidas entre 3 a 10 minutos. Minha modalidade preferida para jogar. Geralmente jogo na minha hora de almoço e finais de tarde. A Blitz permite que o jogador faça alguns cálculos, prepare algumas armadilhas e tenha um desenvolvimento razoável no jogo. Com o advento da internet e o desenvolvimento de engines específicas para xadrez durante os últimos anos, muitas pessoas se interessaram em jogar xadrez, e as engines específicas dedicadas a analisar e ensinar xadrez ajudam muito nesse quesito. Atualmente temos vários canais no YouTube com especialistas no jogo que também ajudam muito a aumentar o interesse no desenvolvimento de vários jogadores amadores. Por se caracterizar por uma partida rápida, a modalidade de Blitz se popularizou conforme o interesse das pessoas foram aumentando. No momento da realização da pesquisa para esta matéria, um pouco mais de 356 mil pessoas estavam jogando esta modalidade no chess.com. Rápidas. As partidas rápidas são aquelas partidas com mais de 10 e menos de 60 minutos. Com um tempo maior para cada jogador, estas partidas possibilitam uma análise mais detalhada das jogadas. Muitos jogadores já analisaram centenas de posições diferentes durante sua vida, e isso ajuda na hora de calcular uma jogada. Por exemplo, uma posição em que o jogador estudou permite que ele comece os cálculos a partir da ideia principal de seu estudo. O jogador reconhece o padrão da posição e busca na memória as melhores opções na posição. Então ele entende o que aquela posição propõe, e quais as possibilidades de ganhos que a posição oferece, por isso é muito importante que você estude as posições e faça os exercícios de xadrez. A prática do xadrez leva ao aperfeiçoamento do cálculo. Portanto, faça exercícios táticos. Pensadas. Partidas de mestres e grandes mestres que analisamos hoje em apenas alguns minutos foram, na verdade, realizadas pelos jogadores durante horas.
A partida mais longa na história do xadrez, segundo o canal Xadrez Brasil, é a partida entre os grandes mestres Ivan Nikolic e Goran Arsovic, em 1989. Foram 269 lances para cada jogador, e terminou empatado. Essa partida foi registrada no Guinness Book como a partida mais longa da história. Segundo alguns sites, esta partida levou mais de 20 horas ininterruptas para ser concluída. Em 2021, Magnus Carlsen venceu o também mestre internacional Jan Nepomniachtchi pelo campeonato mundial daquele ano. Foram 136 lances em quase 8 horas de partida. O norueguês venceu o russo depois de uma verdadeira maratona mental entre os dois competidores. E antes destas duas partidas, houve um match entre Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi com 124 lances no ano de 1978. Tempo de desenvolvimento. Este tempo está relacionado ao desenvolvimento, ou cada lance que executamos durante a partida de xadrez. Essa é uma parte importante no jogo de xadrez, pois um tempo à frente de seu adversário pode fazer uma grande diferença. Neste exemplo, as peças brancas estão próximas de darem checkmate, porém, as pretas têm alguns lances que ganham tempo em cima do adversário e ganham a partida. Mas antes, vamos ver as opções de jogadas. Bispo em C6 é ruim, pois o bispo em F4 dá cheque e ganha a dama, então descartamos esse lance. Peão em D6 também é ruim pelo mesmo motivo anterior. Um bom lance é entrar com a torre em G1 dando cheque e ganhando um tempo de vantagem. Neste caso, as únicas jogadas possíveis são bispo em C1 ou bispo por G1. No caso de bispo em C1, torre por C1, rei por C1 forçado, e dama por C2, checkmate. No caso de bispo por G1, capturando a torre. Podemos seguir com dama por G1, dama por E1 e dama por E1 checkmate. Ou dama por C2, rei por A1 forçado e dama por C1, checkmate. Repare que neste exemplo, as peças brancas estavam com checkmate em apenas um lance, mas por causa dos lances forçados, as peças pretas ganham o tempo necessário para ganhar a partida. Desenvolvimento na abertura. Um dos princípios básicos da abertura é o desenvolvimento de suas peças. Isso quer dizer que é muito importante que você não mexa suas peças duas vezes, ou como dizemos, sem perder tempo de desenvolvimento. Nesse exemplo, repare que o jogador mexeu duas vezes a mesma peça. Isso quer dizer que ele deixou de desenvolver outras peças, para perder um tempo com uma peça já desenvolvida. Pense que você deve colocar todas as suas peças em jogo o quanto antes na partida. Claro que para isso, você deve conhecer as aberturas. Logo faremos alguns vídeos detalhando algumas aberturas. Pesquise em nosso canal para saber se estes vídeos já estão disponíveis. Outro problema muito comum entre jogadores iniciantes é que desenvolvem a dama muito cedo no jogo. Caso o teu oponente faça isso, busque desenvolver suas peças atacando a dama do adversário, ganhando tempo de desenvolvimento. É o que chamamos de ganhar tempo em cima da dama. Repare que enquanto o adversário joga várias vezes a mesma peça, você já posicionou duas ou três peças para o centro do tabuleiro. Bem, é isso. Deixe o like caso goste deste conteúdo, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo caso tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestões. Vou deixar esses dois vídeos como sugestão para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.